começa mais um Antes Tarde do que Nunca. Queria agradecer primeiro aos nossos patrocinadores, nossos sponsors, que fazem parte do projeto, que acreditaram no projeto, principalmente Jaguar Contabilidade, que acreditou no projeto. Hoje o programa, pessoal, é especial. Felipe, o nosso intérprete hoje à noite, ele vai dar um show simplesmente. Às vezes as pessoas não conhecem, Felipe canta, não canta. Aqui é a oportunidade, quem tem o dom de mostrar o seu talento. Queria uma salva de palmas para ele, Felipe Cunha! Well, bem pessoal, chegou a hora do nosso ilustre guest, ilustre convidado, a dar uma entrevista, algo que Jaguariaíva está esperando e a curiosidade de todos. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais o nosso ilustre convidado. Ele é highlight, ele é destaque, ele é popular. Se é popular é tudo isso, vai sentar aqui no Antes Tarde do que Nunca. Vem pra cá, Ademar Ferreira de Barros! Seja bem-vindo. Boa noite a todos, pessoal. Antes eu queria só deixar algumas coisas esclarecidas aqui para a população de Jaguariaíva. O Antes Tarde do que Nunca, todas as pessoas envolvidas nesse projeto, nós não temos nenhuma relação com a política. Que isso fique bem claro. O nosso programa é entretenimento e utilidade pública para vocês. Não teria sentido algum nosso programa, um projeto que começou há 2, 3 meses atrás, nós termos esse cunho político. Não faz sentido ao nosso programa. O Ademar está aqui hoje porque ele é uma pessoa popular, ele tem história para contar, que nem o Orlando Dibes esteve aqui, que nem o Padre Ivan esteve aqui, que nem o Douglas, nosso primeiro convidado, esteve aqui, o Vinícius, o pastor Neilson. É nada mais que isso, que fique bem claro isso para vocês. Eu tenho certeza que vocês inteligentes que são, vão entender isso muito bem. Ademar, queria agradecer a tua presença. Fico muito feliz em recebê-lo aqui. Muito obrigado, viu? Suas primeiras palavras, Ademar. Bom, eu é que agradeço o convite, Tuca, de estar aqui. Antes eu quero cumprimentar você e a todas as pessoas que se fazem presentes aqui. E toda a tua equipe de trabalho, os teus músicos aqui. E dizer que depois que eu fiquei sabendo e vendo até o teu programa, eu senti que é a prova iminente da evolução cultural do município de Jaguariaíva. Então eu acho que é um grande passo que o município dá nessa demonstração presente que a gente está vivendo hoje em Jaguariaíva, né? Eu acredito nessa cidade. E acredito mais depois do momento de ver programas como esse teu. Meus parabéns. Ademar, conta para nós um pouquinho da sua infância. Você é jaguarivense, cresceu aqui mesmo. Fala um pouquinho para nós da sua infância, suas origens. Então, a minha origem, eu acho que ela é praticamente como a história de Jaguariaíva. Ela é uma origem tropeira, né? Os meus avós, os meus antepassados, de uma família tradicional de Jaguariaíva, por parte da minha mãe, família Xavier da Silva, que vieram aqui para colonizar a cidade, né? Na época da Fazenda Jaguariaíva, né? No começo do século XVIII, quando os tropeiros vieram e aqui se formaram as primeiras fazendas. E aí veio o meu avô e toda a família Xavier da Silva, né? Que ocupou uma dessas fazendas aqui em Jaguariaíva. E por parte do meu pai veio do estado de São Paulo, de Itapeva, em 1911, para Jaguariaíva, ele tendo o primeiro açougue de Jaguariaíva na Rua do Comércio, na Cidade Alta, e depois o primeiro açougue na Cidade Baixa, quando começou a ser fundada a Cidade Baixa, no começo de 1925, né? Ele fala de história que ele passava
que não tinha nem ponte, e ele passava da cidade alta para a cidade baixa numa árvore, num pinheiro que eles cortavam para poder o acesso da cidade alta para a cidade baixa. Então, as minhas origens são de muitos anos. Mas eu, enfim, eu nasci aqui em Jaguariaíva, ali perto do Chafariz, que é o marco histórico, o primeiro ponto de água, né? Fui criado, Silinhas, você que conta a história de Jaguariaíva, fui criado nas terras que a dona Isabel Branco, em 1900, se eu estiver errado, me corrija, 1953 ou 54, ela fez a doação de uma grande área de terras para a imagem do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria. Essas terras que começam, Simone, no córrego do Lagoão, vai até perto da Vila Edite, sai no Olaria Velho, sai lá na igreja Samambaia, onde você cresceu lá naquele bairro, desce no rio Jaguariaíva e sobe até encontrar com o rio Capivari. Eu calculo mais ou menos uns 4 quilômetros quadrados de área, perto de 200 e poucos alqueires, que foi a doação, e eu fui criado nesse pedaço, nesse pedaço de terra, né, de Jaguariaíva, onde começou, eu digo que a segunda parte de Jaguariaíva. A primeira parte de Jaguariaíva, para mim, na minha concepção, é a parte intocável, é a parte dos índios, é a época da água limpa, é a época das matas, das aves, dos peixes, dos animais e dos índios, né? Essa, para mim, é a primeira parte de Jaguariaíva. A segunda é a parte do tropeirismo. E nessa que eu vim para Jaguariaíva, né? Mas eu cresci, fiz o primário no Isabel Branco, na escola Isabel Branco, jogando no time do Coroinha da igreja, foi onde eu comecei a jogar futebol e no campo do Caxias, né? Então, o meu crescimento foi aí. Fui leiteiro, minha primeira profissão foi leiteiro. Eu entregava leite com aquelas malinhas nas costas, ali na Cidade Alta, né? Eram 4 litros de leite na frente e 4 atrás e uma sacola do lado. Entregava o leite nas casas, né? Então, enquanto eu fazia o primário, a minha primeira profissão foi leiteiro. Depois eu estudei no Colégio Rodrigues Alves, aquele tempo era ginásio, né? Fiz o ginásio e o científico no Rodrigues Alves, né? Nessa época, também jogando futebol no time do Cera, né? Na época saudosa do professor Lopes, do professor Renato. Então, ali no Cera, jogando futebol no Cera, no Ferroviário, né? E, posteriormente, no Clube do Matarazzo, mais tarde, quando peguei mais ou menos 17 anos. Trabalhei numa farmácia com meu irmão. Até o que me fez, eu até nunca, hoje eu estava lembrando, mas eu nunca falei para ninguém, mas o que fez ir trabalhar na farmácia, meu irmão tinha farmácia, o Albano, e o que me fez ir para a farmácia foi que um dia eu fui pedir dinheiro para o meu pai para ir num circo que tinha aí. E eu já tinha ido com ele um dia antes no circo. E no momento que eu fui pedir dinheiro para ele, ele falou: olha, você já foi, o que você quer outra vez? O circo é tudo igual. O que você quer ir outra vez? Né? E ele não me deu dinheiro, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma caixa de engraxar sapato. E eu mesmo fiz. Eu martelo, fiz a caixa de engraxar sapato. Fiz uma caixinha de engraxar sapato e fui ali na Rua do Comércio, perto da prefeitura, perto do fórum. Porra, rapaz, ganhei um monte de dinheiro. Todo mundo me conhecia, sabe? E daí aquilo, eu não sei, meu pai eu acho que pensou assim, esse piá está engraxando sapato. Eu ganhei dinheiro para ir no circo. Aí ele pediu para o meu irmão, eu acho, para me levar para a farmácia. Aí eu trabalhei dos 11 anos até os 18 anos na farmácia com o meu irmão, né? E depois a minha vida como produtor rural, né? Aí eu já... Isso que eu ia perguntar. Então, a família Barros sempre trabalhou com agropecuária, Ademar? Continua até hoje? Como é que foi isso daí? Então, a minha família, o meu pai, aquilo que eu disse, ele teve açougue por 50 anos, o primeiro açougue de Jaguariaíva, tanto na parte alta, na parte antiga, como depois na parte baixa da cidade, né? Então ele teve açougue, depois ele foi comprando terras, né? E foi aumentando, né? E foi assim, né? Foi dessa forma, né? Em 87, eu tenho uma foto da minha saudosa mãe, você estava
na festa de agosto, com o pessoal ali, né? Isso. Qual a tua relação com a festa de agosto? Por que você estava ali naquela foto, um monte de gente? Qual a tua relação? Você frequenta a festa ainda ou não? Frequento. Eu sou católico, né? Eu sou devoto do Divino Espírito Santo, do Senhor Bom Jesus da Pedra Fria. E aquela festa, eu me lembro que eu estava na fazenda, um belo dia chegou o padre Genésio e o senhor Leonor Simone, parece, a dona Leonor e o marido. Depois eu acabei batizando o Marcelo, que é o filho deles, né? E ele foi lá me pedir para ser o coordenador da festa, que ele queria mudar a festa de agosto. A festa estava em decadência, né? E eu até não queria, porque eu estava tão ocupado com meus serviços que eu não queria pegar. No primeiro momento eu até disse que não dava para aceitar. Depois o meu irmão me convenceu, o Albano me convenceu a assumir a presidência da festa. E a gente fez uma revolução na festa, né? Eu me lembro que nós construímos, né, todas as barracas na fazenda, mudamos as barracas todas encaixadas, colocamos umas luzes, estava passando aquela novela do Rock Santeiro, a gente colocou uma iluminação. O professor Lopes, eu chamei o professor Lopes, ele colocou a iluminação em volta da praça. Enfim, mudamos, trouxemos uma banda de Ponta Grossa. Eu lembro que naquela festa, o lucro líquido da festa de agosto deu 804 salários mínimos do lucro. E a tua mãe, a Graça, foi uma dos que ajudou, ela com a barraca de Maçã do Amor e Quentão, né? A sua mãe ajudou muito, né? Que foi uma pessoa, a gente pegou as pessoas bem conhecidas, né? Várias pessoas ajudaram, e foi uma festa sensacional. Colocamos um museu no meio da praça, uma casinha contando a história de Jaguaraíva, porque eu acho o seguinte, eu acho que se você não valorizar o passado de uma cidade, você não vai fazer o presente nunca, né? A gente não pode viver de passado, mas é preciso que se valorize. A história. A história, eu acho que isso é muito importante, né? Dar o valor para aqueles que trabalharam por uma comunidade, por uma cidade, antes da gente, né? E essa festa foi em 87, né? E a gente fez essa revolução na Praça Ponto, né? Isso aqui não é um programa político, mas aquela festa foi uma das coisas que me projetou para ser prefeito. Sabe? Eu me lembro que terminou a festa, todo mundo falava, você tem que ser o prefeito de Jaguaraíva. Aquela festa me projetou. Mas antes da festa de agosto, né, eu fui produtor rural. Fui produtor rural de 79, de 76, final de 76, até final de 87, quando eu fui candidato a prefeito. E eu consegui dobrar o patrimônio que meu pai me deu nesses anos em que eu fui produtor rural. Para você ter uma ideia, aliás, eu até falei da festa de agosto, mas eu recebi um prêmio, eu até trouxe aqui para você dar uma olhada, porque eu tenho isso aqui com muito orgulho. Eu recebi um prêmio que me projetou bastante na cidade, na época, em 82, um prêmio do INCRA, um prêmio Produtividade Rural, né? Isso aqui foi um prêmio do INCRA e do Ministério da Agricultura. Eu fui o produtor modelo do Brasil. Eu recebi em área por hectare a maior produtividade em feijão, milho e trigo, né? Então eu consegui, e quando eu recebi esse prêmio, eu me lembro que veio a televisão aqui, fez entrevista, passou na Rede Globo, sabe? Isso me projetou. Por quê? Porque a gente inovou na época com irrigação, com plantio direto, como estava começando o plantio direto, né? Eu começando aqui quase não tinha, poucas pessoas tinham colhedeira. Então foi uma inovação grande, né? E isso me projetou, assim como uma pessoa bem-sucedida no município, né? Parabéns, parabéns. Isso foi. E o que o Adhemar anda fazendo nos dias de hoje? Porque as pessoas... porque existem, assim, tem o Adhemar que trabalhou com política e tem o Adhemar, a pessoa do Adhemar. O que você anda fazendo nos dias de hoje, Adhemar? Hoje eu estou meio mais cuidando de neto, ficando em casa.
pensando num projeto de... O teu irmão mexe com água mineral, eu tenho uma fonte de água mineral na minha propriedade, e o meu sonho, né, é envasar essa água, né, tem uma fonte de água lá que, se Deus quiser, está faltando dinheiro, se tiver algum empresário que queira investir, eu preciso, a água eu tenho, que eu não tenho dinheiro para... Né? Então, a gente está na iminência de fazer esse projeto aí de vazamento de água. Você descobriu essa água por um acaso? Como é que foi? Não. Então, vou te contar essa história. Essa história foi em 84. Eu tinha um vizinho que tinha... por acaso, eu ia passando na propriedade desse vizinho e parei, era o mês de agosto, um calor danado, parei e perguntei para o rapaz chamava-se Cuca, um tratorista, onde é que a gente bebe uma água gelada? Eu estava em cima de um trator, com uma batedeira de feijão atrás, e perguntei para ele, ele me deu uma caneca, daquelas canecas de lata de azeite, assim, diz, se você quiser beber uma água gelada, você vai lá embaixo, na grota. E eu fui lá, quando de repente eu deparei com aquela fonte de água, com aquela mina, eu fiquei louco, porque eu, com falta de água na minha outra propriedade, eu vi aquela fonte jorrando aquela água numa gruta. Eu fiquei abismado, como é que pode existir um negócio desse aqui? Né? Eu acho que eu fiquei uma meia hora ali, olhando, sentado ali no meio de um capãozinho de mato. Mas fiquei quieto, perguntei para ele e tal. Né? O tempo passou, eu tinha uma granja na minha propriedade, e ele tinha outra também lá, uma granja de frango. E daí eu tinha um veterinário que cuidava de várias granjas na região. E um dia ele, na minha casa, tomando café, ele falou, olha, eu não sei o que acontece. Os frangos daquela granja lá, do vizinho do seu Cornelis Alberts, é a granja mais mal cuidada que tem. Eu chego lá, os frangos estão soltos, falta ração, né? Todos os outros cooperados, a granja é bem instalada, o sol está direcionado para o lado certo. Né? E na hora de pesar os frangos, daquela granja lá que é mais desarrumada, é que sai os frangos mais pesados. Eu botei aquilo na cabeça, fiquei quieto, guardei para mim. Um belo dia, fui lá, coletei a água, mandei analisar, era mineral. Aí eu fiquei quieto, não pude comprar, a fazenda foi vendida para uma outra pessoa, depois foi vendido para uma outra pessoa, e daí, de repente, lá em 84, eu pude comprar essa fazenda. Vendi a casa, carro, gado, só não vendi mulher e os filhos e comprei essa propriedade. Não foi por acaso mesmo? Foi eu percebi que era água mineral. Ademar, o Ademar é pessoa de muitos amigos ou poucos amigos? Milhares de amigos, eu tenho muitos amigos. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, assim, em Jaguariaíva, no Paraná, sabe? Eu tenho muitos amigos, graças a Deus. A gente, na política, a gente faz alguns inimigos. Não tem como não fazer. Você fere interesses particulares. Né? Você arruma aí uma... Eu acho que meus inimigos dá para contar na palma da mão. Né? Então você tem muito mais amigos, né? A gente tem que ter um coração forte, tem que ser bem espiritualizado para você aguentar. Mas eu acho que existem milhares de amizades que compensam essa meia dúzia de inimigos. Estamos acabando aqui, pessoal, nós estamos acabando o primeiro bloco de entrevistas. Já a gente volta. Ademar, continuando voltamos ao nosso segundo bloco de entrevistas e perguntas. É uma curiosidade que eu tenho, hoje a gente está vendo o cenário brasileiro, as pessoas estão, digamos que, sofrendo um pouco para sobreviver. Eu tenho minha opinião, mas o que importa hoje é a sua opinião. O Brasil tem jeito, o Brasil vai ser primeiro mundo, ou é uma utopia achar que o Brasil será primeiro mundo um dia? Eu acho que a gente não pode perder a esperança. Né? Eu acho que a gente é brasileiro, ama o país que a gente mora.
e nós não podemos perder as esperanças. A corrupção, a meu ver, ela vem... O problema do Brasil é a corrupção. Não adianta. O problema do Brasil é o custo da máquina pública, é muito caro. Em qualquer país do mundo, não se gasta tanto para poder manter os poderes constituídos como no Brasil. Então, é muito caro isso e cada vez está ficando maior, né? Então, eu acho que o Brasil tem jeito. Essa carga tributária do Brasil é muito alta. O Congresso Nacional está corrompido, ou melhor, está comprado pelas multinacionais. O Brasil produz aqui, ao meu ver, e fala-se tanto, às vezes eu falo em escravidão, porque o tempo da escravidão se foi. Mas nós vivemos numa escravidão, né? Nós produzimos aqui para os países da Europa, para os países de primeiro mundo. Então, eu vou te dar um exemplo, que às vezes eu falo na agricultura, por exemplo, que é a minha área, a área que eu sempre trabalhei, né? Não dá para acreditar que você compra um trator aqui no Brasil, por 100 mil reais, por 120 mil reais, e você vai ali no Paraguai a 700 quilômetros, e o mesmo trator custa 50. Não dá para acreditar que um fungicida, um inseticida, o custo disso aqui no Brasil, um balde de um herbicida custa 100 reais, ali custa 300. Né? Isso sai das costas do produtor rural. Né? A semente... você tem que vender um saco para poder... você vende 10 para poder comprar um saco de semente. A Bolsa de Chicago é que controla o preço. Depois eles fazem o preço. Né? Tudo isso, eu falo especificamente da agricultura, porque o Brasil é um produto agrícola. Né? Aí a Bolsa de Chicago controla tudo isso. Na hora de comprar, eles compram tudo pelo preço que eles querem, não é verdade? E o brasileiro fica trabalhando para eles a vida toda, e nós trabalhamos para eles. O produto que é produzido aqui, os venenos que são usados, nem as vacas deles usam lá. Eles vendem para os países subdesenvolvidos. Aí eles vendem o remédio para curar o câncer do brasileiro. Né? Quer dizer, eles vendem tudo e levam o dinheiro embora. Então nós vivemos nesse regime de escravidão que eu acho que é pior ainda. Então, nós temos que se tornar dependentes. Quando descobrem uma pessoa inteligente, um menino que se destaca numa universidade, o que eles pegam? Vamos pegar e vamos levar para lá. Por quê? Porque o Brasil não investe em ciência e tecnologia. Né? O americano, o europeu, leva todo mundo para fora. Então, a meu ver, isso está errado. Tem que segurar, fazer esse país. Nós não podemos ser dependentes. Né? Eu acho que até hoje não surgiu líderes que pensem, olha, vamos desenvolver ciência e tecnologia no Brasil, vamos se tornar independente. Né? Nós dependemos, os carros vêm de fora, tudo a gente compra. Por que não pode ser produzido tudo isso aqui no Brasil? Então, eu acho que está no momento do Brasil ser independente de tudo isso que acontece, né, ser independente. O nosso Congresso Nacional está independente, a nossa imprensa, parte da imprensa é comprada por multinacionais. Então, eu acho que a gente tem que criar coragem, né, ter governos que pensem realmente no povo, né, porque existem lobbies aéreos, lobbies... vamos dar um exemplo aqui. A nossa cidade, em 1910, veio a ferrovia. Nós estamos em 2014. É inadmissível você ver esse monte de caminhão e carro nas estradas e não ter ferrovia. A malha ferroviária do Brasil é menor que a da Argentina, menor do que a do Chile. Né? Por quê? Porque as multinacionais de caminhão, elas compraram parte dos deputados para não aprovar investimentos em ferrovias para poder vender caminhão, vender pneu, vender peças. Né? Chega na hora da campanha, cada deputado ganha lá uma quantia de dinheiro para não aprovar investimento. Então, não investe em ferrovia, não investe em aeroporto, não investe em portos, ou melhor, investe em porto lá em Cuba. Né? Então, eu acredito no Brasil. Né? No momento que essa juventude, eu acho que as coisas estão se aflorando, nós não podemos perder a esperança. Não existe país no mundo
que tem um clima como tem o Brasil, né? Que se produz o ano inteiro, que tem água, né? Que tem terra fértil. Então, o problema está na máquina administrativa. Um país próspero, na verdade, de riquezas naturais, né? Com certeza. Vamos para a pergunta da galera aí, a pergunta do auditório. Rogério, como sempre, contribuindo para o Antes Tarde do que Nunca. Opa, tudo bem, amigão? Tudo bem, Rogério? Um prazer estar aqui na sua presença hoje aí, né? E aos 58 anos de idade agora que o senhor tem, né? Qual que é o seu segredo para tanta vitalidade, tanto interesse? Tá no sertão, tá em Curitiba, tá aqui em Jaguariaíva, tá em tudo que é lugar. Eu comecei minha vida política em 2012 e estou me espelhando nesse exemplo, né? Que você tem uma vitalidade grande, tem um fôlego grande, né? O que o senhor espera do futuro do senhor? O que o senhor espera para os seus próximos anos aí, seu futuro aí na nossa cidade? Neymar está malhando, Neymar? Está malhando, está exercitando, é? Nada. Se eu criar vergonha na cara e começar a exercitar e malhar, né? Mas eu ando um pouco, eu gosto de andar um pouquinho, né? Eu acho que a gente não pode, viu, Rogério, desistir nunca da vida, né? A gente tem que lutar por cada dia de vida, né? Eu acho que agradecer a cada respirada que a gente dá, né? A gente tem problemas, né? Mas a gente tem que ter força de vontade e acreditar que as coisas vão melhorar, né? Então eu espero, né, que essa força que você acha, eu acho que é uma coisa natural da gente. Eu fui criado tomando leite de vaca, assim, tirado na hora, né, com café quente, né, que eles chamam de Camargo. Então, eu acho que a vitalidade é essa, é a simplicidade. Eu acho que a gente tem que ser, as coisas quanto mais simples, são melhor, né? Eu acho que a gente não leva nada dessa vida. O que a gente leva é amizade, né? Eu acho que é importante, eu acho que, por exemplo, né, eu me sinto vitorioso como produtor rural quando eu fui o produtor modelo do Brasil, né, quando foi escolhido, né? Eu me sinto envaidecido de ter sido prefeito 3 vezes de Jaguariaíva, e aqui está hoje o novo presidente do IBGE, o Sila Gerson Aires, filho do meu... Oi? Chefe da agência, né? Chefe da agência. Tá fraco, conhecidos, presidente da agência, que fazem. Meu colega de escola, né? Que está no IBGE, eu estou vendo aqui também o Julian, né? O Julian, mais de nome, né, Julian? O Julio, o pai dele foi muito meu amigo, também foi chefe da agência do IBGE, aqui de Jaguariaíva. E me sinto contente por ter participado do progresso de Jaguariaíva. Eu, quando falo, às vezes eu gosto de falar com documentos, né? Mas eu até mostrei para o Silas, aquele que é chefe da agência do IBGE, enquanto eu fui prefeito pelas 3 vezes, a cidade de Jaguariaíva foi a que teve o maior crescimento econômico e populacional da região, né? Por exemplo, de 80 a 90, de Jaguariaíva, de 15 mil habitantes, passou para 32 mil habitantes. É isso, Silo? 30 mil habitantes. Aí eu saí fora da prefeitura há 4 anos, voltei, a cidade de 32 foi para 33 mil habitantes. Quer dizer, hoje, passaram-se 15 anos, a cidade está com 34 mil habitantes. Então, esse crescimento econômico e populacional foi através dessa energia que o Rogério falou, de você ir atrás, de você pensar, às vezes, numa cidade, que se a cidade tem 34 mil habitantes, você tem que saber que são 700 adolescentes que aparecem para o mercado de trabalho a cada ano. E que as coisas não acontecem por acaso. Esse programa teu aconteceu porque veio das tuas ideias, da tua vontade e aconteceu. E está aqui a demonstração dele, né? As coisas numa cidade ou numa casa acontecem quando as pessoas vão atrás. Senão, não adianta, nada acontece, né? Interessante. Temos também mais uma pergunta. Boa noite, Ademar. Boa noite, Tuca. Ouvindo toda essa entrevista de vocês, eu queria ouvir
do Adhemar, assim, ele falou que um dos problemas do Brasil é a corrupção. O que seria adequado para o Brasil fazer para acabar com a corrupção? O que o senhor vê que atitudes que possam ser tomadas? A presidente Dilma começou no início da gestão dela tirando alguns ministros, fazendo uma varrida, só que daí agora com esse estouro da Lava Jato tudo voltou e voltou pior, misturado com o mensalão e tudo mais. O que o senhor vê que uma possível saída para o Brasil? Porque olhando o Brasil a gente consegue trazer esse desenvolvimento para o Estado e para o município e capilarizar tudo isso aí. Bom, na minha concepção, eu acho que tem que aparecer pessoas novas na política, né? Pessoas descomprometidas, ou melhor, comprometidas com o interesse das pessoas, e não comprometidas com o seu crescimento econômico. Então, eu acho que, a partir do momento da reforma, o Brasil precisa ser passado pela reforma tributária, a reforma política, né? Eu acho que no momento que passar pelo Congresso a reforma política, eu acho que daí abre caminhos para que pessoas com ideias e não com dinheiro entrem na política. Ou melhor, tenham possibilidade de se eleger e ir para um cargo político. No momento que as ideias prevalecerem mais do que o dinheiro, do que pessoas que se comprometam com o bem-estar da população, né, e não com o bem-estar das multinacionais, né. Eu acho que daí o Brasil vai ser diferente, né. O que está acontecendo é inaceitável. A corrupção aconteceu... Pessoal, eu não acompanhei muito tempo do regime militar, mas sempre teve, pelo menos, algumas vantagens. E foi aumentando cada vez mais depois no regime democrático. E a corrupção foi aumentando, e um diz, eu posso, e de repente diz, eu posso mais, e daí entra um, sai outro, e cada vez a coisa foi piorando mais. E chegou num ponto que não tem jeito, porque nunca aconteceu igual está acontecendo hoje. Não tem jeito, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que no momento que prevalecer as ideias e não o bem próprio, né? Eu posso dizer isso vamos dizer, eu posso dizer isso com convicção, porque eu fui prefeito por 12 anos, né? O meu patrimônio hoje é 1/3 do que eu tinha quando eu fui prefeito, né? Então, eu não ganhei nada financeiramente, né? Mas eu ganhei muita experiência, eu pude fazer com que a minha cidade crescesse, né? Culturalmente, educacionalmente, economicamente, né? Em todos os ramos, né? Eu acho que deu para você fazer. Sempre respeitei as pessoas e eu sou adepto assim, de que às vezes é melhor você ser do que você ter, né? Esse é o meu pensamento. Nossa vida é muito rápida. A última pergunta. Todos nós, eu acredito, Adhemar, que nós estamos aqui nesse planeta para somar. E sempre para deixar um legado. Todos nós, a gente tem que deixar um legado para os nossos familiares, para as pessoas que nos rodeiam. Qual o legado mais importante que uma pessoa que você quer deixar? Para as pessoas, para os seus familiares, para as pessoas próximas de você, como Adhemar pessoa. Bom, eu acho que o Adhemar pessoa, eu acho que o primeiro legado é você respeitar as pessoas, o legado de respeito às pessoas, né? Eu acho que você tem que respeitar as pessoas, você tem que saber ouvir, você tem que viver os problemas das pessoas, né? Mas não é viver de palavra, é viver de coração, né? Eu acho que não tem nada nesse mundo mais gratificante do que você poder ajudar uma pessoa, né? Viver para você é a coisa mais fácil do mundo. Agora, o bom mesmo é você viver para os outros, para as pessoas que precisam. Eu acho que é isso que eu penso. Queria uma salva de palmas para o nosso convidado de hoje. E agora é um prazer enorme falar do nosso intérprete, do nosso cantor. É um talento local.
e vai surpreender muita gente hoje. Queria uma salva de palmas para ele, Felipe Cunha. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, eu não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vê. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando vil metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Obrigado, obrigado. Obrigado, Tuca, obrigado. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então